Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria sempre dar início a mais um Caminhando Juntos. E desta feita, para nossa alegria, estamos caminhando com Nilo Nogueira e Arlindo Ribeiro, dois amigos e companheiros do nosso querido Redenção. E cumprimentamos a todos que nos assistem, desejando que essa nossa conversa possa ser proveitosa para todos vocês. Porque o que nós vamos fazer aqui é conversar sobre a doutrina espírita. Nós não vamos fazer palestra aqui. O objetivo disso é nós conversarmos, discutirmos no bom sentido, né? Para destrincharmos essa doutrina para que melhor possamos vivenciá-la no dia a dia. Olá, Arlindo, tudo bem? Tudo bem, Jaime. Boa noite, Nilo. Boa noite, queridos e queridas de casa que nos acompanham aqui no Caminhando Juntos. Estamos aí, mais uma vez, juntos para uma nova caminhada, né? E você, Nilo, tudo bem? Tudo bom, Jaime. Uma boa noite, Arlindo. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Vamos mais uma vez abordar um tema que deverá trazer reflexões importantes para nós. E o tema de hoje é Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso está originalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Pobres de espírito. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2. Vamos lá, Arlindo. Que pobres de espíritos são esses? Quem são os pobres de espíritos, afinal de contas, né? Pois é. E eu querendo entrar nesse time, né? Torcendo, tentando dar um jeito para entrar nesse time dos pobres de espírito, que são aqueles que não são prepotentes, como eu ainda sou, abusados, orgulhosos em demasia, egoísmo acelerado, exacerbado. Então, é uma luta, né? Então, o tema de hoje é um convite para essa luta interior, essa guerra que a gente trava o tempo todo com esses nossos dois parceiros difíceis, egoísmo e orgulho. Mas a gente está com esperança, muita esperança de que vamos conseguir vencer essa batalha. Mas ela é longa, é dura. Mas vamos lá, vamos tentar. Arlindo, e considerando a atualidade, porque isso é que nos interessa, né? É contextualizar esse ensinamento ante o que estamos vivendo, né? A gente observa que essa questão da humildade está passando tão distante de nós, né? Nós estamos assistindo atitudes tão orgulhosas, pretensiosas, prepotentes, né? Como se alguém mandasse no mundo, né? Sim, um criador. Mas há pessoas que estão nesse ou naquele cargo e por isso estão achando que mandam no país, no mundo, nas pessoas, sem nenhum respaldo aí de qualificação para determinadas posturas e para exarar determinados conceitos. Mas, infelizmente, estamos assistindo, principalmente no nosso país, mas no mundo inteiro está acontecendo isso, né? Estamos assistindo no nosso país uma certa dose de arrogância contrária a tudo isso que Jesus nos convida
a sermos humildes. Eu sempre disse que a palavra humilde, para mim, ela soa muito forte. Então, para que eu possa desacelerar essa força dela, eu uso simplicidade. Porque, para mim, a humildade, ela coroa todas as virtudes. Porque, sem humildade, como pode haver virtude, né? Eu acho complexo isso. Então, no meu entendimento, eu acho que a humildade coroa todas as virtudes. Agora, eu gosto muito da tradução do Novo Testamento do Huberto Roden. Para mim, é a melhor tradução que tem do Novo Testamento. E Huberto Roden, lá, considerando esses pobres de espírito, né, a que Jesus se refere, Huberto Roden diz que é pobres pelo Espírito, através do Espírito. São pessoas que estão buscando, através do enriquecimento espiritual, se desapegar desse processo draconiano nosso com relação à matéria, né? Que nós somos tremendamente apegados, embora às vezes nem percebamos isso, né? Somos muito apegados à matéria e nos dizemos espiritualizados ou coisa do gênero, né? Eu acho que essas qualificações não se adaptam bem a quem está trabalhando o seu crescimento. Nós estamos em processo, não é isso, Nilo? Jaime, nós não podemos esquecer, né, perder de vista isso. Nós estamos a caminho, né, estamos num trabalho de progresso. E essa missão de Jesus, eu acho que para a gente poder compreender melhor, mais a fundo, acho que duas questões me chamam a atenção. A primeira, os termos, né, que são usados, a gente precisa entender melhor o que significam esses termos, né? Qual o entendimento disso dentro do texto. E tem um outro aspecto também que eu acho que atrapalha muito o nosso entendimento, é que esses termos humildade, orgulho, eles ganharam uma conotação muito moralista, né, de valor moral. Eu acho que isso atrapalha a gente a entender um pouquinho isso. Nilo, só um adendo. Foi através, infelizmente, do aspecto chamado religioso que surgiu isso que você está falando aí. Sim, pois é, exatamente. Infelizmente. Dentro da religião, um aspecto religioso mal orientado, né? Mal entendido. Né? Isso. Porque vira um valor a ser conquistado e, através disso, quer dizer, o próprio orgulho faz com que a gente queira ser humilde. É isso mesmo. Né? Tanto que a minha qualidade de que eu mais me orgulho é a minha humildade, né? Então, assim, é um grande sofisma, né? Um grande sofisma. Não é? Então, assim, isso vira um sonho de consumo, né? Então, assim, esse termo aqui, né, é o pobre de espírito, o que será que isso significa? Né? Eu tenho a impressão até que isso pode ser questionado a nível assim, de tradução, né? Pobre de espírito talvez queira dizer simples de espírito. Isso, né? isso, Talvez claro. assim, a pessoa verdadeira e não a pessoa que age com segundas intenções. É uma pessoa verdadeira, transparente, sem manipulação, que o que ela fala é A ou é B, né? Ou é sim ou é não, né? Conforme disse Jesus. Eu acho que, nesse sentido, a humildade para nós fica mais compreensível. É você poder ser transparente e verdadeiro em tudo aquilo que você faz, conhecendo os seus limites, né? As suas capacidades, sim, porque todos nós as temos, mas as nossas limitações também. Né? E não querer passar uma imagem falsa, não querer vender um peixe que não se tem. Né? Eu acho que humildade entendida assim fica mais próximo, fica uma coisa mais compreensível para nós, né? Talvez. E consegue situar todo mundo, o rico e o pobre. Porque essa questão da humildade sempre remete ao pobre, né? E não tem nada a ver. Todos nós podemos pensar sobre isso.
você sabe que, com relação àquilo que nós estávamos falando há pouco, eu acho que por esse viés chamado religioso, que eu prefiro chamar moral, por esse viés chamado religioso, é que surgiu todo um processo que nos colocou num nicho de perfectibilidade que não existe. Todos nós, ainda em processo de crescimento, vamos errar, vamos nos equivocar, para ir acertando as arestas, o caminho, para ir acertando devagar. Vamos cair, né, algumas vezes, mas vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e continuar. As pessoas que resvalam nesse engano, que querem, porque estão à frente, às vezes, de um grupo, à frente de um trabalho, à frente de... Enfim, estão ali como condutores, né? Às vezes resvalam nesse engano e tomam atitudes pseudo-serenas, aquela coisa assim, como se... Não, isso engessa, isso aprisiona a pessoa, ela passa a perder a naturalidade, a espontaneidade, achando que não pode errar, não pode dar mau exemplo, não pode se enganar, não tem que ser perfeito. Então, isso vira uma prisão. A pessoa que busca isso intencionalmente, aquele conceito, quer dizer, é um conceito de humildade que pode ser construído intelectualmente, que não é necessariamente o que é realmente a humildade, né? Então a pessoa fica presa naquela ideia e fica aprisionada numa atitude engessada, dura, né? Sem liberdade. Arlindo, continuando aqui, nós ainda assistimos Kardec, no mesmo item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2, dizer o seguinte, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Agora, será que esse reino é uma coisa localizada no mundo espiritual ou é um estado de consciência, né? Porque eu só vou, mesmo que se for uma condição futura no mundo espiritual, eu só posso conquistá-la se eu a conquistar aqui, na relação comigo mesmo, com Deus e com o próximo. Então, passa a ser esse reino um estado de consciência a que eu devo me candidatar, instruído por essa doutrina. Não é isso, Arlindo? Veja, do que podemos conversar até agora, e vocês dois abordaram dois momentos interessantes nessa conversa, assim, e eu completava quando o Nilo, depois da fala do Nilo, disse esse é um sofisma bastante interessante, porque realmente é um grande sofisma que nós assumimos. E digo nós por quê? Porque o espírita, de um modo geral, acabou assumindo sofisticamente essa ideia, porque, assim, a primeira proposição é assim, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Reino é sempre uma palavra perigosa, porque remete logo a um rei, e eu sou rei, que a gente tem sempre essa ideia, esse imaginário do reinado para nós é muito cativante. Você vê que todo mundo hoje em dia deseja ser rei. Vai a cartomante por causa disso, vai a vidente, que a gente quer saber se foi rei em alguma época. Quando fala no reino, a gente já fica emocionado. Esse sofisma que nos colocou nessa condição, eu já sou pobre pelo espírito, porque eu sou espírita, faço as minhas obras, participo da obra social, eu tenho uma série de atividades na casa espírita que já me habilitam nessa condição. E é aí que a porca torce o rabo, porque... Olha o que você lembrou ainda agora, Jaime. Porque ele diz assim, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, não é possível alcançar esse processo, essa situação. Esse status só é conseguido por aqueles de nós que já avançamos nesse dado, nessa seara. Mas por que é tão importante pensarmos nisso hoje? E a gente se reporta especialmente aos amigos que estão em casa
nos acompanhando, que é assim, o espírita ficou tão prepotente, e o Nilo lembrou bem, o orgulho é tão sofístico que ele faz a gente, não, agora eu vou ser humilde, eu sou tão humilde que eu já consigo observar isso em mim. E aí o que acontece? A gente veio nessa caminhada, inclusive nesse momento exato do nosso transitar, em que todos os espíritos, ou pelo menos um grande número dos espíritas, infelizmente, fez arminha junto com a rapaziada e disse que era preciso eliminar da face da terra esses bandidos que matam pessoas, que vivem nas favelas, que vendem droga, que fazem e acontece. Olha, sabe o que é isso? Fruto da nossa certeza, do nosso coração humilde. Olha, que sofisma difícil que a gente inventa, que buraco de tatu que a gente inventou para se enfiar. Porque é esse pensamento, é esse sofisma que nos levou a essa certeza de somar fileiras apontando o dedo para a população mais miserabilizada do planeta e dizer que ela deve morrer. Olha, nós estamos falando isso como cristãos. Uma coisa terrível. É estranho demais. Então é preciso que a gente vá revendo esses conceitos aqui para ver se eles quebram os nossos preconceitos. Porque senão a gente está complicado. É muita arrogância, né? Escuta bem, Nilo. Em todas as circunstâncias, Jesus pôs a humildade. Continua Kardec no mesmo item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, tem 2. Em todas as circunstâncias, Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Quer dizer, então, a humildade nos aproxima de Deus, o orgulho nos afasta. Ô, Nilo, eu fico, às vezes, preocupado quando as pessoas têm a cara de pau, desculpa a expressão, de dizer, eu sou humilde. Ora, Nilo, quem é humilde não sabe que é. Se ele se intitula humilde, ele já deixou de ser humilde há muito tempo. O que você fala para nós, Nilo? Quem está preocupado em ser humilde é porque está preocupado com outra coisa, está preocupado com aparência, com ser admirado, com ser reconhecido. Ele está preocupado com outra coisa, né? Acho que a gente deve se preocupar em realmente reconhecer as nossas dificuldades. Acho que isso para nós, acho que basta e é um excelente caminho para um dia, quem sabe, a gente estar menos conturbado, estar mais equilibrado com a vida, estar mais amoroso com os companheiros, com o irmão, com o próximo, né? E acho que é isso que Jesus se refere aqui quando ele diz isso. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios, que dele afasta a criatura. Porque o mundo da matéria é o mundo da ilusão. E o mundo do espírito, o mundo espiritual, é a realidade. Ali, a realidade de cada um vai se manifestar sem enganos, sem disfarces, sem máscaras. Estaremos lá com a nossa realidade espiritual, sem poder disfarçar. Porque o material é transitório, né, Nilo? É transitório e ilusório, porque eu posso me vestir das roupas mais caras, frequentar os melhores salões para fazer o cabelo, cuidar da pele, ter um ótimo carro, andar bonito, vistoso por aí, mas como disse Jesus, né, podemos ser sepulcros caiados, né? Podemos ter o coração cheio de veneno, cheio de ódio, cheio de cupidez, cheio de inveja, cheio de orgulho, querer o mal dos outros. Então, assim, o mundo da matéria é um mundo ilusório. Ele não retrata a realidade. E esse é o problema. A gente quer fazer frente a esse mundo material. E a gente se afasta da realidade. Por isso que Jesus nos alerta para isso, que a pessoa que é humilde é a pessoa que tenta estar vivendo a sua realidade, dentro do que ela é, sem querer parecer outra coisa. Eu acho que esse deve ser o nosso exercício, no sentido de quem está preocupado em começar a descobrir onde está o seu orgulho,
comece a pensar nisso, né? Acho que é um exercício que eu tento fazer, né? Começar a conhecer meus limites, o que é que eu sou capaz, o que é que eu não sou capaz, onde eu estou certo, onde eu estou errado, né? Eu acho que isso é um bom exercício, que mais adiante aqui nós vamos esbarrar numa questão de Santo Agostinho que fala disso. Eu acho que é a isso que Jesus se refere, né? O orgulho nos afasta, sim, porque ele tem a ver com o mundo material, com as ilusões. E, Arlindo, a religião, embora querendo respaldar essa proposta de Jesus, da humildade, será que ela não fomenta o orgulho? É uma pergunta minha essa. Eu tenho a impressão de que sim. Ao meu olhar, sim. Porque eu até fiz uma anotação, enquanto o Nilo se colocava, eu fiz uma anotação curtinha aqui. E essa anotação tinha a ver com isso que você está colocando agora, com essa pergunta que você faz agora. Porque tem uma coisa interessante, né? Eu fiquei pensando na beneficência. E eu anotei aqui assim: os atos de beneficência nos confundem, fazendo-nos supor que somos caridosos. Então, esse é um dos momentos em que a gente começa a entrar num caminho difícil. Porque toda vez que eu faço um ato de beneficência, de modo geral, o sujeito que a recebe, ele fica grato, né? E como ele fica grato, geralmente ele faz essa propaganda. Seu Arlindo é uma pessoa muito boa. E aí, isso sempre chega de volta, né? E quando chega de volta, a gente fica... a gente não fica lá orgulhoso com ele, mas em casa a gente... Ai, que bom, senhor, eu já sou uma pessoa legal a beça. E isso vai dando essa nutrição um tanto equivocada e alimentada, fortalecida pela história religiosa mesmo, porque a gente simplifica de tal maneira esse sentimento, essa proposição de caridade ou de humildade, que a gente acha, é isso que o Nilo falou, a gente acha que isso é um condão, a gente pega, a partir de hoje, eu sou, então, um cara humilde. O que é bom para si? Não é aqui? Não diz que o que é bom para si não é humilde? E o que é ruim de ser? Orgulhoso. Então, olha só, eu agora não sou nem mais orgulhoso, nem egoísta. Eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa caridosa, eu já faço todas as atividades que me garantem isso. Elas afirmam para mim, intimidade, que eu já sou tudo isso. Essa é uma ilusão que a gente vai alimentando, e vai alimentando com o corroborar da instituição religiosa, dos religiosos à nossa volta, que dizem, olha, nosso companheiro aí, vou te contar um negócio, o que ele faz, vocês não têm ideia de como realiza, e isso é um fomentador. Mas a palavra de Jesus diz assim, não saiba a vossa mão direita, a esquerda que faz a direita, e a gente esquece disso. E todo momento a gente faz para que ela fique sabendo do que a outra está fazendo. E isso é complicado, porque isso fortalece o meu orgulho. Isso fortalece, com certeza, o meu orgulho. Meu egoísmo se amplia, porque aí a gente vai se distanciando, tá vendo? Aqui na Casa Espírita, um dos melhores sou eu. Pessoa que se dispõe, estou sempre pronto, as pessoas veem isso. Isso é terrível, porque a gente vai autonutrindo-se disso. É uma sutileza isso. Por isso que nas conversas que nós temos tido, você até tem lembrado de uma coisa que algumas outras companheiras têm dito nesses encontros, nos ligarmos de novo na nossa espiritualidade. Porque é exatamente isso que está complicando. Porque aí o nosso religiosismo está material. Ele não está espiritualizante. Então, isso é muito complicado. Ele não está materializante, espiritualizante. Então, fica difícil. Né? Nilo, eu não sei. No caso, a religião, como um sistema organizado, ele gera poder. E como é que nós temos que lidar com isso? Porque não é fácil. O poder embriaga. O poder não é fácil. E o poder religioso, veja bem, o poder econômico, ele pode te frustrar nas conquistas de ordem material. Mas o poder religioso pode te frustrar nas conquistas de ser alguma coisa. Aí é doloroso. Aí vai no cerne da questão. O poder religioso, quando autoritário,
quando prepotente, ele acaba te inserindo numa uniformização que não deixa, como o Arlindo falou em espiritualidade, que não te deixa ver como o espírito que você é em ritmo de progresso. O que você acha, amigo? O poder na religião. Só esse tema daria, acho que 1 hora de programa, né? Tentar falar alguma coisa, tirar alguma coisa que possa ser útil para esse momento nosso. E, assim, o poder se manifesta em vários setores, de várias formas, né? Existem vários tipos de poder, né? O poder está ligado à necessidade de sobrevivência, mas também ao egoísmo e ao orgulho. Mas eu acho que todos eles, o poder pressupõe responsabilidade. Mesmo que a pessoa não saiba, ele tem responsabilidade. Quem tem poder tem responsabilidade, porque o seu braço alcança mais longe. Então, a responsabilidade dele aumenta, né? As pessoas querem o poder porque, com isso é uma forma de distinção social. Isso. Porém, é uma responsabilidade muito grande você ter o poder e estar à frente de ações e decisões que vão impactar muitas pessoas. Agora, o poder religioso, esse eu acho que tem uma responsabilidade a mais, porque você lida com corações, você lida com aspirações legítimas de pessoas que estão buscando algo para se melhorarem, para se orientarem, para uma orientação para o seu caminho, né? Isso pode tocar uma vida, pode tanto elevar como destruir uma vida. Isso é muito sério. Dinheiro, poder você tirar dinheiro público, roubar, ok, podemos de outra forma resolver ali mais adiante, mas uma alma que é frustrada, que é tocada destrutivamente, se destrói na esperança, no afeto, no amor, acho que isso é muito grave, né, Jair? Ô, Nilo, você sabe que parte dessa questão do poder não precisa ser de cargos altos, não. Porque, certa feita, eu ia para o Rio, que eu moro em Niterói, né? Embora o Redenção seja no Rio e eu trabalho no Rio, no Redenção, eu moro em Niterói. Então, nós íamos, eu e Mariana. Então, era um domingo de manhã e estava saindo o pessoal para as suas religiões, né? Lá para os seus cultos e tal. Então, nós vimos 2 moças uniformizadas. É um uniforme próprio de determinadas seitas, né? Que as pessoas têm funções simples, mas elas têm um uniforme. Você sabe, Nilo, que aquele uniforme lhes dá poder. Elas se sentem poderosas. Muitas vezes, poucos estão importando com as instruções do Cristo com relação à humildade, a fazer pelo outro, mas elas estão ali representando uma autoridade religiosa dentro da casa, até para colocar as pessoas nos lugares que devem sentar, ou coisa parecida, porque a autoridade começa aí, a autoridade enganosa pelo orgulho na religião começa aí. Até na distribuição de alimentos, né? Você vai mostrar quem você é, afinal de contas. Se a sua busca é de poder, fala. Isso que você se referiu, esse uniforme, isso é uma estratégia que está sendo usada em certas instituições religiosas, dando uniformes e funções lá dentro, para elevar a autoestima dessas pessoas e torná-las mais fiéis, mais, vamos dizer, submetidas àquela estrutura lá. Isso. Me parece, eu não sei se ainda existe, mas eu ouvi falar que uma determinada igreja grande aí, que se diz evangélica, criou um exército, rapazes uniformizados, com uma roupa escura, preta, me parece, eu não me lembro como era, mas assim, era um exército, soldados, e um negócio e escrita, assim... Tem até a inscrição mesmo. Isso, então a gente fica pensando, esses uniformes conferem poder sim, porque elas se sentem investidas de uma autoridade que a instituição deu.
Ela ali Isso. fora é uma representante. Isso. Então, as pessoas acham que isso é uma autoridade, um valor. E, Nilo, isso aí Sim. é em pequeno grau, mas vai crescendo a partir Sim. daí. É a partir daí que se cria um futuro indivíduo religioso, autoritário, prepotente e tudo, né? Jaime, Bom, isso é um perigo, porque você vê o Estado claro, Islâmico, acho que a gente está vendo no mundo o Estado Islâmico, o fanatismo, o poder religioso, né? Então, isso realmente tem vertentes aí problemáticas. mas na casa espírita a gente tem que ter cuidado com isso também, Milo. Porque às vezes é dada à pessoa funções simples. Damos um exemplo, por exemplo, a recepção da casa espírita, a recepção do Redenção. Você tem que colocar ali pessoas que saibam acolher aqueles que chegam. Porque se você coloca ali uma pessoa que já tem uma tendência à prepotência, ela vai se sentir com poder até de discriminar determinadas coisas. Quando ela está ali para acolher, para que a pessoa se achegue, aquele que está chegando à casa espírita se achegue mais, não é isso? Sem dúvida, eu acho que isso são temas para serem, quer dizer, a própria doutrina traz essas questões todas para debate, e esse debate é esperado que esteja sempre presente, né, nas casas espíritas, ajudando as pessoas a irem clareando essas ideias, esses conceitos, e se enxergando de uma forma um pouco mais extensa, mais ampla, né, em todos os sentidos, né, com relação a esses temas. Você vê, quando a gente fala, você tocou muito bem em religião e moralismo, veja bem, você sabe que houve uma casa espírita, eu não sei se ainda continua, acho que não sei, acho que não, também não posso afirmar, mas que mulher não entra com blusa sem manga. Se a blusa não tiver manga, a mulher não entra. A primeira vez, o que aconteceu com uma companheira, esposa de um amigão meu, já desencarnado, a esposa dele, um espírita, dirigente de casa espírita e tudo, a esposa dele um dia foi assistir uma palestra nessa casa e ela foi com uma blusa sem manga, né? Aí o diretor, o presidente da casa, disse para ela: olha, hoje nós vamos te receber porque você é a primeira vez que vem aqui. Aí colocou uma batinha em cima dela, costas dela. Mas da próxima vez, você, por favor, vem com uma blusa de manga. Agora, veja bem, o braço da mulher já se tornou Se tornou o quê, afinal de contas, que não pode aparecer numa casa espírita? Peraí, que loucura é essa? Isso aí é fanatismo mesmo. Eu diria que é um pouquinho mais do que isso. Esse tipo de atitude é a mesma daquelas pessoas, dos homofóbicos, né, guardadas as proporções, tá? Mas o princípio de raciocínio que está por trás é parecido, é análogo, que é o mesmo que justifica as burcas, aquelas roupas que as mulheres precisam usar. Por quê? Porque a maldade está na cabeça de quem olha. Então, um homem não pode olhar, ver o braço de uma mulher sem pensar bobagem? O que é isso? Um homem não pode ver uma mulher vestida com uma roupa mais, vamos dizer, uma roupa mais elegante, mais fina, mais despojada, porque vai pensar bobagem. Então, assim, mesma coisa o homofóbico. Ele tem ódio daquilo que ele teme.
O homofóbico tem um medo enorme de se descobrir homossexual. Ele mata lá fora o que ele tem medo aqui dentro. Aí ele quer matar lá fora. Então, isso aí já é conhecidíssimo, esse mecanismo. Isso já... Ô, Nilo, como é bom de te ouvir você falar isso. Você é um psicólogo. Porque a gente vê tanta dor. Agora foi noticiado aí, lá no Sul, acho que foi no Sul, um rapaz que matou 3 ou 4 homossexuais. Bom, vamos continuar a nossa pauta aqui. E vamos ao Arlindo agora. Arlindo, vamos ao Livro dos Espíritos, né? Orgulho e humildade. Questão 785 de O Livro dos Espíritos. Respondendo a Kardec, foi dito pelos espíritos: quanto ao progresso moral, os espíritos disseram que o seu maior obstáculo, aliás, Kardec é que diz, né? Quanto ao progresso moral, os espíritos disseram que o seu maior obstáculo se constitui no egoísmo e no orgulho. Quer dizer, o avanço, o Arlindo, está nisso que nós estamos falando até agora. É orgulho e egoísmo exacerbado. E aí eu fiquei pensando, porque eu fico, às vezes, vocês me provocam. Eu fiquei ouvindo o Nilo, e eu estou lembrando ainda, eu estou tentando me situar ainda com esse dirigente de casa espírita, meu Deus do céu. Como é que é isso, né? Então, a gente falava outro dia aqui, num desses nossos encontros, né, que eles chegam na doutrina, mas a doutrina não chega ao coração deles de jeito nenhum. É bem assim, né? Primeiro que eu já fiquei vendo essa pobre senhora como a Eva que está botando a maçã para que a serpente deu para ela. É uma coisa terrível pensar isso, é um horror. Enfim, mas esse companheiro não sabe disso aqui, não. De verdade, está difícil, porque... Veja bem, quanto ao progresso moral, que a gente finge, aí a tal da o moralismo, em vez de moralidade, é esse moralismo barato que faz isso. Sem manga aqui, não. Tem, gente, tem essa coisa difícil. Quanto ao progresso moral, os espíritos disseram que o seu maior obstáculo se constitui no egoísmo e do orgulho. Então, quer dizer, nós temos um problema aqui nessa questão, e um problema sério. Para o espírito, então, um problema gravíssimo. Porque como nós, num grande número de vezes, nós já nos encontramos, nos supomos como superadores dessas duas questões, fica muito difícil, porque as falas, de um modo geral, são muito nesse caminho, né? A gente já está senhor, olha, eu já sei os meus defeitos, eu me conheço bem, esse negócio de orgulho eu já não tenho mais, você vê que eu vou para a rua tranquilamente, eu vou lá distribuir sopa também, batendo os nossos irmãozinhos da rua, sem nenhum problema. Então, isso já é uma prova de que eu estou avançando. Porque, como a gente diz que, como os espíritos, se o nosso avanço é lento, a gente vai começando a buscar essas pequenas coisinhas. Olha, já estamos, não estamos, não. Estamos longe da beça. Nossa prepotência ainda é muito grande. Nosso orgulho é avantajado, e é orgulho mesmo. É muito difícil esse negócio. Se a gente for olhar assim, nessa última troca de vocês dois, estava se falando dessa questão do orgulho com as pessoas com esse pequeno poder. E aí a galera que é médium, aí tem a galera que aplica passe, já tem outro status, e todo mundo se coloca numa situação e olha para aquele que trabalha na cozinha, como esse já é menorzinho, porque ele trabalha na cozinha. Trabalha na cozinha, ele já não tem tanta importância aqui nesse espaço. Então, tudo isso tem uma coisa sutil presente que faz olhar o outro de revés. Até na questão dessas atividades, quem está na portaria é porteiro, já não tem muita importância, tá vendo? Não dá muito a fã esse negócio de perceber que esse cara que está, essa senhora que está lá, esse senhor que está lá na frente, é a porta de entrada, é o cara que diz, bem-vindo ao hospital, bem-vindo à escola, bem-vindo à sua chance de se tratar. Aí o cara, o que é? Está querendo o que aqui? Olha, difícil, né? Então, a gente está precisando pensar mais, e aí os espíritas estão com uma batata muito quente na mão, porque a gente tem vivido muito nessa bolha espiritual. E essa coisa nos dá muita certeza de muita coisa. E isso está complicado, porque essas certezas estão nos deixando com boa dose de certeza
fora desse grupo dos pobres de espírito, porque a gente não tem tido uma atitude condizente com aquilo que se tem estudado, se é que se tem estudado. Porque uma coisa é estudo, outra coisa é leitura. E decorar não é muito a praia, decorar não resolve essa questão, porque decorar não resolve a minha vivência. Se a gente não exercita, fica muito difícil tornar isso real, tornar isso verdadeiro. Eu gosto mais da palavra verdadeira, porque real, tudo é real para quem acredita. Mas a verdade é outra coisa. A verdade ela tem que se expressar. E ela vai sempre se expressar, quer você queira, quer não, quando você age. Aí a pessoa diz, cara, acho que ele não foi bem ainda não. Essa lição não está bem aprendida. Então a gente tem que tomar muito cuidado na casa espírita hoje, o espírita precisa estar muito atento, porque nós estamos com o evangelho prêt-à-porter. Está tudo muito prontinho. E o evangelho não é prêt-à-porter, ele é construção. O evangelho é construção, porque ele é construção em mim. Ele não adianta, esse que está pronto foi o que Jesus viveu, ele viveu. Ele disse, olha, o caminho é esse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, eu tenho que trilhar o caminho, e só trilhando o caminho é que eu construo isso. E a gente está pegando esse prêt-à-porter e diz, olha, eu já estou, tá aqui, eu já conheço esse negócio aqui, tá vendo? Capítulo tal, item tal, tá tudo certo. Olha, não tá, isso é um complicador, pode ser um grande complicador, né? Exercício, se a gente não exercitar, não vai funcionar. Vejam bem, nós falamos aí da inibição que uma senhora sofreu na porta de um centro por estar com o braço, com a blusa sem manga. Não era uma camiseta, não, era uma blusa que estava sem manga. E vejam bem, numa outra casa espírita que eu frequentei, mulher não podia ir de calça, porque calça era coisa para homem. Mulher tinha que ir de saia. Veja, a saia, de alguma forma, em contrapartida daquela postura do braço de fora, a saia, de alguma forma, deixa as pernas mais de fora, né? Você vê que gente, onde é que está isso na doutrina espírita? Isso aí é criado pelo fanatismo religioso. É esse viés que eu falo, equivocado da religião. É esse viés religioso no espiritismo é que cria essas deformações. Bom, mas vamos lá, Arlindo. Uma coisa moralista, né? Moralista. Acho que é Nilo agora. É Nilo agora, é. E, Nilo, Livro dos Médiuns, item 228. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus. Mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque essa é a que menos a gente se confessa a si mesmo. Allan Kardec. Essa é muito boa. O codificador sabia das coisas, né, rapaz? Agora fica essa gente aí não querendo aqui, estudar o codificador e estudando obras mediúnicas fantasiosas. Só aqui nessa frase ele está dizendo o básico, o essencial que a gente precisa começar a prestar atenção. Eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é essa que a gente menos se confessa a si mesmo. Né? O que acontece? Ele está dizendo aí que nós temos orgulho e que nós não conhecemos o nosso orgulho. É isso. Isso aí é base. É aí que está o nosso trabalho de autoconhecimento, que nós vamos falar aqui mais adiante, né? Então, assim, e os espíritos sabem onde vão tocar, porque, na verdade, todos nós trazemos a questão do orgulho. Precisamos também entender bem essa questão do orgulho, tirar o moralismo, né, do entendimento desse termo. Aquele moralismo, enfim. O orgulho ele veio de uma capacidade nossa que nos é dada de sobrevivência, está ligada à sobrevivência lá atrás, que a gente traz ainda, né, do início da nossa trajetória, mas é um impulso que precisamos começar a domar, precisamos começar a conhecer e a contextualizar.
Mas nós ainda o trazemos muito cegas, esse é o problema. Ele ainda tá nós ainda estamos muito cegos para os nossos movimentos de orgulho, para as nossas atitudes de orgulho. E esse é o perigo. E os espíritos vão lá direitinho apertar o nosso botão. Pum, pronto. O nosso orgulho vem, aparece. Né? Então, e veja bem... Pode falar, Nilton, pode continuar. Mas deixa eu falar... Era isso que eu ia dizer, né? É muito legal que Kardec vai no ponto ali. No ponto. Vamos ver uma coisa, vamos ver que tamanho está o nosso orgulho, está a nossa pretensão. Hoje em dia é muito normal, e eu hoje assisti num repórter da TV, quer dizer, quando um homossexual jornalista falou no seu marido. Há um espírita conhecido também que é homossexual e ele não deixa de dizer que ele se assume, ele é muito inteligente e ele também fala no seu marido. E as mulheres homossexuais falam na minha mulher. Como é que vocês sentem quando vocês escutam isso? Como é que é? Por exemplo, o jornalista, ele disse, fulano, estava falando negócio de jogo, dessa cena, né? Que tem o jogo aí na Caixa Econômica, né? Então, o jornalista estava lá, aí a menina conversando com ele, se nós tirarmos, eles fizeram um jogo, né? Se nós tirarmos, ela falou, nós vamos fazer uma viagem. Aí ele disse assim, vamos fazer uma viagem. Vai você, seu marido, sua filhinha, e eu e meu marido. Como é que vocês veem isso? Nós temos que nos habituar, porque isso, em termos de orgulho, em termos... é um negócio complicado. Como é que você vê isso? Vocês dois, me digam. Se o Arlindo me permite eu começar, eu acho que isso toca numa questão importante, que é uma coisa chamada preconceito estrutural. Isso. É um preconceito que é passado socialmente, na educação, é uma coisa cultural, e a gente não percebe, ele fica ali disfarçado e sai naquelas pérolas, naquelas frases, né, que a gente fala assim, que denotam um preconceito. Na nossa sociedade, isso é recente, uma pessoa, um homossexual poder se referir a alguém como marido, né, ou esposa, dependendo do caso, isso é recente, isso não se ouvia até pouco tempo atrás. Isso é algo novo. Isso toca nos nossos preconceitos que estão adormecidos lá, que estão disfarçados. E, Nilo, como já me falou. Com essa desencarnação do Paulo Gustavo também, essa coisa acendeu, né? Que o Tales, que é um médico, né? Viúvo dele, né? Quer dizer, nós temos que nos acostumar com esse vocabulário. Fala, Nilo. Interessante, né? Que esse caso ele trouxe até uma abertura a mais. Eu acho que isso contribuiu, não que tenha sido o objetivo e essa situação toda, mas trouxe um questionamento muito sério para as pessoas, poder olhar que não são pessoas diferentes, não são pessoas de outro planeta, de outra, né? São pessoas de moral, pessoas que trabalham, como outras quaisquer, que estão vivendo a sua vida buscando afeto, buscando carinho, buscando construir sua vida junto com uma companhia, com um companheiro, uma companheira, como qualquer outra pessoa. Buscando reciprocidade afetiva, né? Isso, companheirismo, reciprocidade afetiva, que é o que todo mundo busca. Né? Eu acho que ajudou muito a desmistificar um pouco, a quebrar um pouco esse ranço dessa discussão que estava aí. Agora, esse pessoal é muito corajoso, hein? Esse pessoal
é que está abrindo caminho para uma humanidade mais flexível, mais afeita à diversidade humana. E olha, abrir caminho é uma luta de sofrimento, de dor e de dificuldade. Não é, Arlindo? Fala. Eu fico bastante tranquilo nessa situação, e aí eu sempre volto à minha formação, porque assim, e não é pela formação, é por onde eu me formei. Né? Porque aí eu tenho que dizer a vocês com toda tranquilidade que a formação do serviço social na UFRJ é qualquer coisa de muito grande, porque nos ajuda a crescer, a abrir caminhos, a abrir os olhos, a mente e o coração, numa profissão que é uma profissão que, por base, ela é a sua principal luta é a garantia de direitos. A garantia de que o sujeito ou a sujeita, que esse ser humano, que esse cidadão, seja ele qual for, possa usar o seu nome social, sabe? Essa coisa é que ele possa ser o que ele quiser ser, porque ele tem direito de ser, porque ele é um ser. Então, isso não me causa, nunca me causou nenhuma espécie. Isso me deixa muito feliz, porque as pessoas, mas eu acho que há um problema aí, há um problema muito grave, muito grave. Os religiosos não conseguem viver bem com isso, não. Os espiritualizados, sim. Os espiritualizados, sim. Mas as religiões não suportam isso. Isso. As religiões não são capazes de olhar para isso, de ter amor, de ter empatia, porque, diferente de mim, é o capeta, e esse tem que ir para o inferno. Então é muito complicado isso. A Arlindo, ela tem os seus cânones, sim. Elas não sabem sair deles. Não tem como. Elas estão é aprisionante. Excelente. É aprisionante. Excelente essa diferenciação que você fez. Eu achei extraordinária essa diferenciação que você fez de religioso e espiritualizamente. Isso. Sim. Falou tudo. Porque se a gente olhar bem, excelente 90% não é espiritualizado. É só religioso. Porque a gente olhando, é só olhar o panorama do país, não só no país hoje. Um país que parte para uma eleição e cria uma situação como essa para si mesmo, isso é culpa de uma religião mal formadora. Não há espiritualidade nesse processo. As pessoas não aprenderam a amar-se. Como é que vão amar alguém? Não pode. O diferente vai ser sempre morto. Eu vou sempre apontar a arminha quando alguém é diferente de mim. Então isso não tem espiritualidade. Tem só religião. Mas não conseguiu libertar o homem de coisa alguma. Então é difícil, né? Então é bom ver. Paulo Gustavo é a grande figura. A grande figura do momento, mas que vai perdurar justamente porque abre uma porta, né? Abre uma porta, literalmente, levanta alto uma bandeira, que é a bandeira da humanidade. De ser humano. Então é muito lindo, assim, muito bom. Agora, você observa que à volta dele, todas as pessoas falam sobre o caráter dele, sobre a que tá acima de qualquer coisa. Quer dizer, gente, o que importa é isso. O ser bonito que é, aquele ser bonito que todo mundo conheceu e viu, quem estava perto, então disse, caramba, que coisa linda, que amigo lindo que eu estou perdendo aqui. Né? Então é muito sério. Agora, e a gente perdendo tempo em ser religioso. Eu que completei 80 anos, em maio, essas coisas não me assustam, mas eu entendo que as pessoas mais idosas, esses assuntos, muitas vezes, se bem que a mãe do Paulo Gustavo não é tão novinha e soube acolhê-lo, e por isso ele se tornou esse ser humano tão importante. Agora, o que nos preocupa é o seguinte, é que essa turma está na linha de frente, abrindo caminhos, abrindo picadas, com enxada na mão, com picareta na mão, abrindo caminho em terreno duro, da incompreensão, do orgulho, da pretensão de invulnerabilidade, daí por diante. Bom, estão dando uma alta contribuição à mudança da era. Isso. E esses ventos estão chegando fortes, sabe, Jaime, Arlindo? Muito fortes. Esses ventos estão chegando fortes, assim,
E aquela coisa que a gente falou aqui uma vez nesse programa, que quando uma mudança está pronta, ela acontece e ninguém segura, ela vai amadurecendo. Por que eu estou falando isso? Eu vinha vindo, antes da pandemia, eu via muito, estava vendo muitos jovens com uniforme ainda de escola, casais homossexuais, tanto de meninos quanto de meninas, e assumindo, saindo de mãos dadas. Você vendo nas ruas, casal, nos ônibus, nas ruas. Está sabotando a cara aí para ser visto, para questionando isso tudo, enfrentando essa situação. Então, assim, existem ventos chegando aí, ventos de mudança, e vai chegar um momento que essa coisa não se segura mais. Quem não quiser a mudança vai ser arrastado pelo vento. Eu só acho que a atitude só perde o sentido quando ela é para afrontar o outro. Mas quando ela é uma atitude natural, como a gente, hoje em dia, é natural você na televisão assistindo o rapaz dizer, olha, o meu marido, e a mulher dizer também, olha, a minha mulher, nós precisamos nos habituar com isso. Como o Arlindo falou, olha, senão esse vento vai nos levar, né? Bom, agora quem é? É Arlindo? Eu. Arlindo, vamos lá. Nessa questão importantíssima, 919A do Livro dos Espíritos. A 919 fala no conhecimento de si mesmo, né? Da importância do conhecimento de si mesmo. E diz que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Quer dizer, o melhoramento individual surge com o autoconhecimento. Porque eu preciso até conhecer os meus defeitos, as minhas imperfeições, para que eu possa trabalhá-las. Agora, é preciso que a gente estenda essa questão a 919A, em que Santo Agostinho fala sobre como ele fazia para chegar a esse autoconhecimento. À noite, ao deitar-se, ele fazia uma retrospectiva do dia que passou e via o que ele tinha feito de correto, de bom, ele ratificava no dia seguinte. O que ele tinha feito de difícil, de errado, de complicado, no dia seguinte ele procurava retificar. Quer dizer, então, é uma vivência diária, constante, esse autoconhecimento. Ninguém pode dizer assim, eu me autoconheço e acabou. Não é assim. Isso é um processo constante. Esse é um processo. De nós estarmos, né? Eu acho interessante, porque Judith Krishnamurti, um filósofo indiano, ele diz que autoconhecimento nós conquistamos na vida de relação. E é isso que Santo Agostinho, no fundo, está dizendo. Porque é através da vida de relação que nós acabamos sabendo quem nós somos, o que nós estamos fazendo, se estamos sendo útil ou não, se estamos agradando ou não, se estamos pervertendo determinados conceitos ou não. É através da vida de relação e, na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam da importância dessa vida de relação, da vida em sociedade. Não é isso, Nilo? Não, Arlindo, né? Sim, sou eu. O que acontece? É interessante, eu gosto muito desse tema, porque eu fico lembrando que nós comentávamos agora sobre os cânones religiosos, e um dos cânones da religião no Espiritismo é a reforma íntima. Um tal da criação extemporânea, em que aqueles que não estudaram doutrina resolveram cobrar, olha, reforma íntima, hein? Amigo, só dá para reformar o que você conhece. Reforma íntima como
ato extemporâneo não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque não é possível reformar o que não se sabe. Até para reformar uma casa, a gente sabe onde passam os canos, a tubulação de água, a fiação, porque senão não dá certo. Então, conhecer-se. Então, o segredo, o Agostinho já estabeleceu aqui. Olha só, o sábio da antiguidade já disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Agostinho vem e diz: olha, para conhecer a si mesmo, olha o complemento: homem, conhece-te a ti mesmo. E para conhecer a mim mesmo, o meu exercício foi todos os dias, ao final do dia, antes de dormir, verificar o meu comportamento, minhas atitudes, meus pensamentos, é isso. Aí, o processo de reforma íntima vai acontecer no longo de uma trajetória. Porque a gente está com uma coisa mágica, como que eu falei lá no início, prêt-à-porter, espiritismo prêt-à-porter é assim. Hoje eu descobri que eu sou um cara orgulhoso. Com a minha reforma íntima de hoje para amanhã, eu já estarei em condições de viver com toda a humildade. Isso é uma maluquice, as pessoas não estão estudando doutrina espírita. Lê esses caras todo dia. Né? Arlindo, só um adendo para você continuar. Veja bem, Kardec, na obra kardeciana, se fala em transformação moral, não se fala em reforma íntima. Reforma íntima surgiu no espiritismo brasileiro com uma forma até coercitiva de achar que o outro tem que obedecer. Exatamente. Você tem que parar de ser orgulhoso, vaidoso e prepotente. Olha a sua reforma íntima. Eu estou dizendo para você que é para ir por aqui. Porque é isso, a gente tem sempre alguém mais alto pretendendo nos guiar para algum lugar. Então é complicado isso. Então a gente precisa... Amigos, o segredo... Tem que ser mais humilde. É uma coisa interessante. Geralmente quem te diz isso é o mais prepotente, é o menos humilde da praça. Normalmente é. Mas o espírita acaba acreditando, esses novos espíritas especialmente, mas não só, acaba acreditando nisso. Olha só, o cara falou, está falado, ele está lá há 50 anos. Ele tem 50 anos de espiritismo. Ele fundou, ele está naquela casa desde a fundação, rapaz. Eu vou discutir com esse homem. Não, está certo. E aí a coisa desanda, porque as pessoas esquecem que nós não fomos ali para seguir ninguém. Ninguém vai para a casa espírita para seguir alguém. Todos nós saímos de casa para seguir o Cristo. E saímos para aprender da melhor maneira e colocar na vida prática esse ensinamento. É isso que vai demonstrar que aprendemos. Porque ele disse lá atrás, bem antes assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E a gente não ama ninguém, rapaz. É complicado, você veja. É preciso amar. Mas como é que eu vou amar o cara que eu não conheço, se eu não conheço nem a mim? Então é difícil esse negócio, se a gente não se propuser a pensar, refletir, pelo menos refletir nessa proposição agostiniana. A gente precisa olhar para isso. Sim, fala. Veja bem, só que em muitos casos, alguns companheiros até perverteram esse conceito. Conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Às vezes, um dirigente, quando estava querendo impor alguma atitude e o povo não estava aceitando, olha, reconhecereis meus discípulos por muito se amarem, nós temos que nos amar. Quer dizer, amar é concordar com ele. Exatamente. Olha como a perversão aí do ensinamento de Jesus, né? É o que a gente lembrou outro dia, numa nossa conversa fora desse quadrante aqui, que nós estávamos presentes nós três, que eu lembrava os companheiros assim, o João Bosco fala disso. O meu pastor não sabe que eu sei da arma oculta na sua mão. Porque é isso, essa arma oculta que o tempo todo ele lança a mão para continuar dominando, porque ele mudou de religião, ele mudou de escola, mas ele continua querendo exatamente a mesma coisa, o domínio sobre as almas. Então é complicado. Né? É a ameaça velada, né? Aquela ameaça velada que vai para o inferno ou você não está seguindo corretamente. Nilo, é bem assim. Nilo, lá no autoconhecimento, na letra B das referências que eu passei, a vida de relação, questão 768 do Livro dos Espíritos. O homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades.
é isolado, aliás. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, não está certo, é insulado mesmo. Porque significa a mesma coisa, mas eu escrito é a essa. mesma coisa. A mesma coisa. No insulamento, ele se embrutece e se estiola. Quer dizer, nós precisamos dessa vivência, desse colorido com a diversidade, né? O que a diz? Isso é básico na psicologia, né? Eu me torno alguém no contato com o outro. Eu sozinho não sou ninguém, não existo, né? Vou me tornar alguém no contato com o outro. Então, é isso aqui, né? Quando a pessoa, quando se isola, ela não tem referências, ela perde as referências. Ela não sabe se o que ela está fazendo, o que significa. Porque são os outros, é o mundo à nossa volta que nos dá devoluções, que nos dá uma referência de como estamos nos saindo. Se a reação é boa, se a reação é ruim, se as pessoas vêm. Então, assim, o mundo de relação, com essa riqueza de diversidade, é que vai proporcionando oportunidades de crescimento, de aprendizado, de eu poder ir me avaliando, poder ir me situando, e nesse contato é que eu me torno, que eu me humanizo. Se eu estou isolado, eu não tenho referência, se eu paro ali no que eu consegui ser até aquele momento em que eu me isolei. E, pelo contrário, isso tudo irá se perdendo. E, Nilo, esse isolamento não é só o auto-isolamento, não, é até dentro do seu próprio grupo, porque você às vezes se isola num grupo e fora do outro você está perdendo da mesma maneira. Sem dúvida, é a mesma coisa. O grupo que se isola, né? Porque, geralmente, quando uma pessoa se isola no grupo, há uma tendência desse grupo também estar isolado, né? De eles fecharem uns com os outros ali. Isso não é benéfico, isso não é bom. Isso cria uma falsa impressão de elitismo, de elitização, quando, na verdade, diminui as possibilidades, ele diminui a capacidade de estar inserido na realidade à sua volta, né? Tende a se tornar prepotente, autoritário, né? Então, isso para qualquer coisa, tanto para o indivíduo como para um grupo, quanto para uma casa espírita, quanto para uma instituição qualquer que seja. O isolamento é sempre pernicioso, é sempre negativo. Isso. Porque a diversidade, ela dá referências, ela dá novos referenciais, ela coloca a gente em contato com o novo, com o diferente. Isso exercita a nossa capacidade de crescimento, de pensamento, e também afetivo-moral, né? Como é difícil a gente, às vezes, ou a maioria das pessoas, conviverem com o diferente, né? Essa diversidade é tão rica, né? E nós temos que conviver com a sociedade. Lá no livro dos Espíritos, né? Na Lei de Sociedade, um capítulo interessante que fala sobre o progresso nosso através da convivência social, o autoconhecimento, né? No fundo, a vida de relação nada mais é do que um espelho daquilo que nós somos, né? Bom, mas veja bem, o nosso tempo está se encerrando e eu gostaria de trazer uma ideia aqui, que eu trago sempre essa ideia, que eu acho que ela nos ajuda a entender essa questão da religião e de Jesus. Porque, veja bem, Jesus, instado pelo doutor da lei para se manifestar como o maior mandamento, ou seja, aquilo que de mais importante nós devemos fazer nessa vida, Jesus diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Vejam bem, Jesus, quando instado a se manifestar sobre aquilo que de mais importante nós devemos fazer aqui
Ele não ensina nenhum ato da liturgia religiosa. Ele ensina comportamento humano, ele ensina humanidade, ele ensina a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Ele ensina a autoestima, que nós conquistemos a autoestima, mesmo para amar a Deus e para amar ao próximo, eu preciso que eu me ame. Veja, ele não fala em ajoelhar não sei quantas vezes, ele não traz nenhuma prática da liturgia religiosa, mas ele traz da relação humana. O que você fala, Arlindo? É que é simplesmente isso. Toda a história está focada numa única palavra: amor. É preciso amar. Quem não se ama não consegue amar o outro. Essa ilusão, é uma das maiores ilusões que a gente já criou, foi essa. Eu amo demais, eu mato por amor. Não, não ama. É equívoco. Não há amor nessa proposição. Olha o que ele diz, é auto-amor. Antes de tudo, amar a si mesmo para amar o próximo como igual. Não há outra maneira de fazer. Aí nós ficamos inventando moda, criando uma nova história, porque a gente quer ser Deus de qualquer maneira. Só que não dá para forçar essa barra, isso é uma conquista. Para chegar ao estágio de serenidade, de clareza de Jesus, vamos ter que comer muita estrada, mas muita estrada. Tem muitas reencarnações para serem passadas por aí, tem muita coisa para a gente conhecer, para conseguir perceber com o mínimo desse entendimento, desse amor, auto-amor. Olha, me amar já é uma dificuldade no geral, que as pessoas não se aceitam. Se a gente não se aceita com os defeitos que tem, aliás, nem sabe que tem, como é que vai amar? Então, nós estamos num exercício, estamos convidados a um exercício constante, porque isso é processo. E aí, lembrar que nessas conversas com Maria Fernanda, isso tem sido sempre no nosso papo, né? É processo, é tudo um processo. Você está falando aí no estudo sistemático do Redenção, né? Também. Então, é o processo, tudo é um processo, não há como, não há nada que aconteça magicamente. Do dia para a noite, ninguém muda nada. Todas as mudanças são engendradas pelo tempo. E essas, as nossas, as mais importantes, elas são engendradas pelo amor, com o amor. Só ele presente nas nossas atitudes, no nosso pensamento, é que vai ser possível. Ô, Nilo, veja que importância. Jesus, ao invés de ensinar qualquer atitude da prática religiosa, ele cria um tripé que, no meu entendimento, é da mais importância e diz respeito a essa espiritualidade que nós estamos falando. É amar a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Quer dizer, um tripé. Deus, nós e o próximo. É uma relação de amor. Não tem nada a ver com moralismo, dúvida, né, Jaime? Com formalismo, né? Com fundamentalismo. Não tem nada a ver com religião, afinal de contas. Fala, Nilo. É o mais simples possível, né? Jesus, ele foi muito simples, né? Nas lições dele. As lições dele são isso de bem viver, né? E quando começarmos a entender isso, e qual é a base desse bem viver? É o amor, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, isso antes de qualquer coisa, né? Porque agora parece simples, né? A linguagem dele é tão simples, mas é tão profunda, atinge um entendimento tão imenso. Quando você fala isso, você está colocando tudo que existe, tudo que está no nosso nível, tudo que existe abaixo de Deus, tudo pertence a Ele. Devemos respeito a tudo que existe, porque a criação de Deus não nos pertence. O próximo também é criação de Deus e não nos pertence. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, reconhecer Deus como Senhor. E amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, somos todos filhos de Deus. Isso é uma regra de bem viver que a gente ainda não conseguiu ainda arranhar a pontinha disso.
né? A questão da autoestima passa direto por aí. Eu acredito que a palavra amor, para nós, ainda é um pouco complicada de entender, talvez porque para nós ela tenha também a conotação de gostar. Né? Então, num mundo complicado como o nosso, gostar de um inimigo é meio complicado. E a gente confunde. Né? Para nós, no nosso nível, podemos traduzir esse amor pela palavra respeito. Respeito está de bom tamanho para a gente conviver. Então, a autoestima tem a ver com o respeito mútuo, com o amor de um para os outros, né? O respeito mútuo, né? Qual é o problema da pessoa que tem baixa autoestima, que não está com uma autoestima boa? Ela é tida na sociedade como valendo menos que os outros. Ela vale menos que os outros, ela se sente inferior. Esse é um ataque direto à autoestima. Por quê? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ainda não desenvolveu o respeito para com os outros. Isso. Nós estamos pecando nisso, quer dizer, estamos ainda resvalando nisso. Ainda não temos o respeito com o próximo, com o nosso irmão. Isso. Nós podemos achar que ele vale menos, podemos achar que ele não tem os mesmos direitos que eu. E esse é o nosso grande engano. Enquanto não consertarmos isso, o mundo vai ter esses problemas, vai ter a violência, vai ter esses descaminhos todos. Né? E eu acho que é isso, o respeito. A única coisa que nós devemos a todo mundo é respeito. O resto tem que ser conquistado, mas respeito nós devemos uns aos outros. Isso é o ponto de partida. Agora veja que contrassenso. Jesus dizendo isso para nós, e a gente ouvindo falar em gabinete do ódio na administração pública federal, gabinete Doloroso. Do ódio. E esse pessoal tem coragem de falar que é cristão? Que isso? Ou então, vamos rasgar a Bíblia, o Novo Testamento, vamos rasgar tudo isso, vamos rasgar as obras espiritualistas, né? Porque, pô, peraí, você se diz cristão e você apoia um gabinete do ódio, ou faz parte dele, ou cria, ou impulsiona. Que é isso? Alguma coisa está errada. E é preciso que você, espírita, preste atenção, reflita, raciocine. Não seja instrumento dos outros, não. Aprenda a voar com as suas próprias asas. Aprenda a alçar voo e ter autonomia de voo para viver melhor. Não há dúvida. Vive melhor quem tem autonomia de voo. Não tenham dúvida disso. Não ficam presos a essas mazelas sociais, políticas e daí por diante. Bom, agora passo a palavra ao Arlindo para as suas despedidas. Acabou, né? Sempre acaba. Acaba. Bom, a gente fica sempre triste quando acaba, mas, enfim, mais contente que a gente pode estar aqui conversando um pouquinho. Amigos de casa, companheiros Jaime e Nilo, forte abraço. Muito bom ter estado aqui mais uma vez. E vamos nos lembrar, amigos de casa, né, que a gente ainda precisa amar. Se a gente conseguir fazer esse exercício aí, usando essa prerrogativa que o Nilo propõe, respeito, respeito, já vai ser tão meio caminho andado, porque com respeito nós já não feriremos o outro, então já vai ser de bom tamanho. Um beijo nos corações de todos. Uma boa noite. Vamos lá, Nilo. Eu quero agradecer essa oportunidade, essa oportunidade de participar desse programa. É sempre muito bom estar com você, Arlindo, com você, Jaime, nesse Caminhando Juntos. E eu agradeço também a todos os nossos companheiros que nos assistem por estar também participando dessa oportunidade, né? E, assim, o que eu acho que é importante para a gente manter vivo, lembrar sempre, que sempre é bom, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a ferramenta que nós podemos utilizar nesse trabalho
não devemos nos preocupar em desenvolver virtudes, porque a gente não sabe como é ser humilde. Isso. Nós temos que procurar combater os nossos defeitos, né? O orgulho, o egoísmo, esses dois grandes que estão aqui para começar. Mas se ainda é difícil, né? Vamos ver a nossa prepotência, a nossa teimosia, né? Vamos ver de onde a gente é difícil ainda. Porque, Mário, que eu vou repetir, já falei isso aqui uma vez, mas eu gosto, é sempre bom essa oportunidade. Né? Ele dizia assim, não corra atrás de borboletas, né? Cultive o seu jardim que elas aparecem. Então, se nós entendermos que as borboletas são as virtudes, não corramos atrás das virtudes, né? Vamos trabalhar no nosso jardim, no jardim do nosso coração, vamos arrancar as ervas daninhas, vamos adubar com amor, com compreensão, com paciência, com tolerância, e vamos tentar identificar onde estão as nossas ervas daninhas, né? Como elas se manifestam no dia a dia, numa palavra rude com um companheiro, numa palavra mais difícil para um filho, para uma esposa, enfim, para um atendente na rua. Então, vamos começar a identificar essas coisas, que aí, quando o nosso jardim estiver florido, as borboletas aparecem. Alguém um dia vai dizer, puxa, você é tão bacana, você é tão humilde, e a gente, não, peraí, você está enganado, não é bem assim, né? E, mais uma vez, lembrando também, para finalizar, é importante lembrar que tudo isso que a gente fala aqui, primeiramente, é para nós pensarmos, né? Nós três aqui, quer dizer, isso é para nós refletirmos também. É sempre uma oportunidade de voltar a refletir sobre isso aí, porque todos nós temos a nossa questão com essas coisas aqui a serem resolvidas, né? Então, uma boa noite a todos e muito obrigado. Meus amigos, como o Nilo falou, todos nós temos as nossas imperfeições, tanto que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz, você conhece o bom espírita pela sua transformação e pelos esforços que ele faz para dominar ou para libertar-se das suas más inclinações. Então, todos nós temos as nossas dificuldades. Não podemos nos desanimar nessa luta de superá-las. Também não devemos nos apressar querendo nos santificar de uma hora para outra, que isso não existe. A evolução tem seu tempo, tem seu espaço. E a gente observa que alguns companheiros de algumas casas espíritas estão no frisson para abrir, para fazerem reuniões presenciais. Olha, o comitê diretor do Redenção já decidiu que só abre reuniões presenciais quando nós tivermos segurança da tal. Quando nós tivermos segurança, não queremos ser responsáveis pela inconsequência de abrirmos reuniões presenciais e vermos pessoas contaminadas. Porque o templo é o nosso coração. O templo da espiritualidade não é... Claro que eu estou com saudade da convivência com os companheiros no Redenção, mas há um momento de sacrifício que nós precisamos fazer em benefício da humanidade, em benefício de nós mesmos. Meus amigos Nilo e Arlindo, obrigado a vocês pela companhia. Muito obrigado. Vocês me ajudam muito. Aliás, essa nossa conversa nos ajuda a mexermos com as reflexões que precisamos mexer para adubar o nosso caminho, para que ele seja amanhã cheio de flores, para que as borboletas surjam. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço, Nilo. Um abraço, Arlindo. Um afetuoso abraço, amigos que nos assistem. Até breve.